gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Marcos. Nós estamos felizes porque estamos na presença de Deus. Deus tem nos amado com amor em particular, um amor muito especial. E nós somos gratos a Deus, porque isso acontece não porque somos dignos ou porque somos diferentes das outras pessoas, mas porque Deus sabe o quanto nós precisamos dele. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Nós precisamos de Deus e Deus sabe disso. Capítulo 7, versículo de número 22. Eu queria que você se assentasse primeiro. Vamos fazer algo diferente. Queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Você, com os olhos fechados, você não está enxergando nada, assim como eu, a não ser um reflexo da luz. Esse é o estado que um moço estava em Marcos 8, 22. Ele estava cego, sem poder enxergar nada. Agora abra os olhos. Nós vamos fazer a leitura sentados mesmo. Marcos 8, 22. Não é 7, é 8. Marcos capítulo 8, versículo 22. Vamos ler. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Eu queria que você lembrasse neste momento quais foram ou quais são as pessoas que estão sendo usadas por Deus para levar você até Jesus. Deus sempre usa pessoas para nos conduzir até Ele. Pessoas que nos dão uma bronca, pessoas que nos dão uma ressalva, pessoas que nos dão uma palavra de consolo, pessoas que falam conosco às vezes asperamente. Essas pessoas nos ajudam a aproximarmos de Deus. Este cego, ele não podia ir até Jesus. Ele precisava que alguém o conduzisse, que alguém o levasse. Nós temos vivido dias muito difíceis, dias em que o ser humano tem estado cada vez menos humano. Mas é importante que nós possamos entender que existem pessoas que nos faz ficarmos mais perto do Senhor Jesus. Diga amém. Mas também existem pessoas que nos faz ficarmos mais longe do Senhor Jesus. Queria que você caracterizasse aí na sua vida esses dois tipos de pessoas. Pessoas que te aproximam de Jesus e pessoas que te afastam de Jesus. Dá para caracterizar? Analisa. Pessoas que te ajudam a ficar mais perto dele, a entendê-lo mais, a querê-lo mais, a amá-lo mais. E pessoas que te fazem afastar-se dele. O que seria inteligente de sua parte? Afastar-se das pessoas que te afastam de Jesus. E aproximar-se das pessoas que te aproximam de Jesus. Isso é inteligente de sua parte. Porque quando você pode relacionar com pessoas que gostariam de te afastar de Jesus e elas não conseguem, não tem problema nenhum você se relacionar com pessoas que te afastariam, mas não podem. Mas se existem pessoas que te afastam de Jesus, você precisa se afastar delas. Este moço teve a sorte de conhecer alguém que teve um investimento de um tempo, que teve alguma influência, porque não era fácil chegar até Jesus. Nessa época, não. E ele tinha como colocar este homem cego até e perto do Senhor Jesus. Pessoas que aproximam você do Senhor Jesus devem ser demasiadamente valorizadas, porque elas são raras. Olhe para o seu irmão e diga, é raro.
Hoje você encontra pessoas que suscitam de você o pior, que te ensinam o pior e que te animam a fazer o pior. Fica uma coisa tão naturalizada, fica algo tão comum, que quando você se dá por conta, você está entrando neste comum, achando que tudo está perdido e que tudo é daquele mesmo jeito e fazer o quê? Pessoas valorizadas devem ser pessoas que te aproximam do Senhor Jesus. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Foi o cego quem rogou? Pode ser que o rogo também fosse dele. Mas quem rogou para que Jesus tocasse no cego também foi o amigo. Quem é que roga a Jesus por você? Olha, se você tem um bom intercessor como Abraão e Moisés foi um dos maiores seres humanos falando, né? Um dos maiores intercessores. Você está em uma boa situação. Você que tem uma mãe que ora por você, você que tem um pai que ora por você, saiba, muitas coisas boas aconteceram com você e muitas coisas ruins deixaram de acontecer por conta deste intercessor. Rogaram que o tocasse. Provavelmente Jesus estava em uma distância. E eles rogaram que eles tocassem. Marcos, no capítulo 8, versículo 22, diz: e Jesus estava em Betsaida. O que você lembra da palavra Betsaida? Betsaida significa um campo de pesca, um lugar de pesca. Você lembra que Betsaida foi amaldiçoada? Foi ou não foi? Por quem que Betsaida foi amaldiçoada? Por quem? Vamos ver em Mateus 11, 21? Fica aberto aí, Marcos. Mateus 11, 21, vamos lá. Depois você vai entender por que Jesus tem uma atitude com aquele moço daquela maneira. Mateus 11, 21 diz assim. Vamos ver o 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizessem, há muito que seria arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Volte, Marcos. Ela recebe uma maldição de juízo. Ou seja, vocês não estiveram à altura do que foi feito para vocês. É uma coisa muito interessante, qualquer dia eu quero pregar para vocês sobre o dia do juízo. Muitas coisas estarão ali. É que não dá para pregar numa mensagem só. Mas você ficaria assustado com a multidão de argumentos e de situações bíblicas que nós vamos ter no dia de juízo. Vai ser algo maravilhoso. Até os fios de cabelo que se perderam estarão em conta. Isso é maravilhoso para mim e para você. Saber que o nosso Deus é o Deus que sabe tudo, que pode tudo e que nem os fios de cabelo vão passar. Isso é glorioso para mim e para você, é ou não é? Amém? O Senhor olha para Betsaida e vê o quê? Ele vê que aquela cidade não estava à altura de todo o investimento. Então o Senhor lança sobre ela uma palavra dizendo: no dia do juízo haverá mais cobrança, mais juízo para ti do que em Tiro e Sidom. Ou seja, vai ser exigido muito mais de você do que das outras cidades. Porque a quem é muito dado, a quem é muito é dado. Até agora, o que é que tem sido investido em você? Amor, paciência, graça. Você sabe que existem algumas pessoas que recebem mais de Deus do que outras? Sabia? Você sabia disso? Você acha que quem são os privilegiados? São os que recebem mais de Deus ou os que recebem menos? Diz, vamos lá, vamos participar. Quem são os privilegiados? São os que recebem mais de Deus ou os menos? Vou mudar a pergunta. Quem são as pessoas mais próximas de Deus? São os que recebem mais ou os que recebem menos? Quem são os mais próximos de Deus? Os que recebem mais ou os que recebem menos? Está muito difícil de complicar? Vou traduzir. Quem recebe mais de Deus são os mais fracos, os mais débeis, os mais rasos, os mais debilitados.
muito mais graça, muito mais a comunhão de misericórdia, muito mais perdão, muito mais aconchego, muito mais colo. Os mais fracos recebem mais. E é só você olhar na Bíblia. Ele deixa os 99 no deserto, e vai atrás de uma que bobinha, tontona, se perdeu. E vem, carrega ela no colo e volta. Eu quero te dizer uma coisa. Se analisar a sua vida, você erra. E está tudo bem com você. Não existe uma exortação à altura, não existe uma repreensão à altura. Você faz, apronta e parece, tudo bem. O céu está testando que você é fraco. Não deu para entender. Os fortes, eles pisam 1 milímetro fora e já vem a lambada. Volta para o caminho. Você precisa se situar no reino. Você sempre bobinho, sempre fazendo coisas que não deveria, sempre dando fora, sempre abusando, e parece que está tudo bem com você. Não vem repreensão, não vem exortação, não vem. Você está recebendo muito, você não está vendo? O que acontece? Você vai ser cobrado lá, piorou. Hein? Aí agora ficou azedou o negócio, né? Lá, porque a quem muito é dado, muito se lhe é exigido. E é cuidado, e é zelo, é uma pessoa que Deus levanta. Deus mobiliza céu, anjo, o Espírito para poder te socorrer. Vai mais uma vez em crise, mais uma vez débil, mais uma vez em tonteira, mais uma vez. Quando é que você vai entender? Não, agora peraí, eu preciso estar na galeria dos fortes, daqueles que precisam receber menos porque dão mais. Porque as coisas que Deus dá aos fortes, elas prosperam. O terreno aqui é fértil. Fala para o teu irmão, o terreno aqui é fértil. Eu não preciso receber muito. Eu não preciso receber muito perdão. Só o necessário. Eu não preciso de exageradamente de misericórdia. Eu não preciso de exageradamente compreensão. Eu não preciso de exageradamente proteção. Porque eu não ando em terrenos perigosos. Eu ando no caminho reto, eu ando na situação certa. Então eu não preciso de uma miríade de anjos para me proteger. Então tudo que cai aqui é fértil, meu coração. A quantidade certa e exata que desce aqui, ela vai florescer, vai frutificar. E quem será abençoado? As pessoas que me cercam. Então eu estou no reino como produtor e não como sanguessuga. Dá. Eu produzo. O que é investido em mim e em você é o necessário para frutificar e florescer e doar para quem está ao redor. Mas se em você não existe esse terreno fértil e você só precisa, tem coisa errada aí. Tem juízo para ti. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres, muitos teriam se arrependido com saco e cinza. Mas no dia do juízo, isso será cobrado de ti. Voltou comigo em Marcos 8. Chegou a Betsaida, cidade que havia sido levantada uma maldição em juízo. Tá. Versículo de número 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Saia de Betsaida. Saia de situações de maldição. Saia de situações que estão condenadas. Grande parte do seu sofrimento é porque você está em situações de condenação. Você quer permanecer em situações que não vai sair nada dali. Se o próprio Senhor Jesus já havia dito que em Betsaida não se faria mais nenhum milagre e ela não era merecedora de mais nada, se o próprio Jesus desistiu, o que eu e você achamos que vamos conseguir ali? O que Jesus fez com o moço?
Pegou o moço pela mão e tirou ele de Betsaida. Jesus quer pegar você e tirar você de Betsaida. Tirar você de lugares e de situações que estão amaldiçoadas. De situações que é para juízo. De situação que Deus vai julgar. E você, bobão, acha que ficando ali, você vai salvar o universo. Você vai salvar a situação. Deixa o Senhor Jesus pegar você pela mão, dizendo assim, ó, nessa situação, você é um espectador. Sai fora. Se você ficar aqui, você vai comprometer sua fé, você vai comprometer seu milagre, você vai comprometer sua vida, as maravilhas que eu tenho a fazer a você, tudo vai ser comprometido, porque você vai ficar incrédulo igual essa cidade, você vai ficar incrédulo igual essa situação, você vai ficar incrédulo igual esse acontecimento. Será que é tão difícil nós sairmos da nossa Betsaida? Esse moço não morava ali. Ele estava ali porque era um lugar, uma aldeia de população, e ali ele conseguia recursos para se manter. Ele não morava ali. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem situações na sua vida que você lida com pessoas fraudulentas, ardilosas, vive um sistema podre deste mundo. Se você querer ficar no centro dessa situação, você vai se perder. De ficar olhando incredulidade de um lado, de ficar olhando maldade do outro, de ficar olhando o quanto o país é injusto, o quanto os juízes são injustos, o quanto isso é injusto, o quanto aquilo é injusto. Se não houvesse juiz injusto, Jesus não colocaria a parábola do juiz injusto, obviamente. O que nós precisamos entender é que existem algumas situações da nossa vida que nós temos que estar fora, apenas para pleitear um lugar de observadores, para que Deus possa trabalhar. Porque se você ficar ali, você será corrompido junto com aquele sistema. Jesus pega a mão do cego e o tira fora de Betsaida. Porque Jesus ia curá-lo sim, mas fora de Betsaida. Continua. Continua perto ou dentro de pendências que não são suas, de situações que não são suas, são de Deus. Você não colocou na mão de Deus? Se você continuar ali, e isso vai te trazer dano. Aprenda a sair de situações más, de situações de gente podre. Saia delas e deixa Deus atuar. Você sabia que eu e você, nós podemos com demônios? Em nome de Jesus. Mas existem alguns seres humanos que nós não podemos? Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Sabia? Demônio não é o meu problema e não é o seu problema. Olhe biblicamente. Olhe biblicamente. Hã? Olhe os heróis da Bíblia. Pessoas destruindo pessoas. Muito cuidado com a sua absorção do seu problema. Muito cuidado com a sua interação do seu problema. Você deve ir até o lugar onde Deus determina, passou daquilo, você já fez a sua parte, não é para ti, é para Deus. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Diga para o seu irmão por que Jesus cuspiu nos olhos do cego. Jesus curou mais ou menos 8 cegos nos evangelhos. Diga para o seu irmão por que Jesus cuspiu no olho do homem. Por que ele cuspiu? Diga para ele, você sabe? Claro que você sabe. Por que ele cuspiu? Porque ele quis. Nós vamos ser teólogos especuladores? Inventar uma teologia do cuspe? É isso que você quer? Que eu invente aqui uma teologia do cuspe? Hã? Jesus usava vários métodos. Um dos cegos também ele curou, cuspindo na terra, fazendo lodo e untando. Esse direto, ele cuspiu nos olhos do cego, tá? Porque ele quis. Hã? Você quer que eu crie uma teologia? Quando você chegar lá no céu, você fala, Jesus, por que você cuspiu? Porque eu quis. Pronto. Hã? Ele cuspiu porque ele quis. Ele cuspe nos olhos do homem e toca,
E ele diz, você vê alguma coisa? Quando é que você não vê? Tem dia que você não vê nada, sabia? O que te cega? Emoções. Nada é mais poderoso para cegar você do que suas emoções. Só você olhar na Bíblia. O que cegou Davi durante quase um ano, as suas emoções. A mulher engravida, ele manda matar o homem e estava dormindo ainda. Aí quando o profeta vem, diz, ó, o filho que vai nascer vai morrer. O que cega uma pessoa é as emoções. Jesus olha para ele e diz, você vê alguma coisa? E eu quero perguntar para você, você vê alguma coisa? Você vê o quanto você está errado, você vê o quanto você exagera, você vê o que você faz, você vê quais são os limites que você tem rompido, você vê a sua mazela, a sua miséria, você vê o quanto você precisa se consertar, você vê o quanto você precisa mudar. Você vê o quê? Você vê alguma coisa? Esse moço não era cego de nascença. Algo aconteceu com ele que ele ficou cego. Ele não era cego de nascença, ele sabia diferenciar homem e árvore. A Bíblia diz assim, e levantando ele os olhos, disse, ele estava provavelmente de cabeça baixa, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, tudo esgaiado. Vejo-os como árvores que andam, visão deturpada. Ele precisa do segundo toque, assim como Elias. Milagre gradual. Pode ser? Pergunta para o teu irmão, pode ser? Pode ser? Ou quer um milagre com um toque só? Pode não ser o seu caso. Seu caso pode exigir um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, 10 toques. Esse milagre não aconteceu de uma vez. Ele aconteceu em 2 etapas. Se Deus quiser fazer na sua vida 2 etapas, 10 etapas, 20 etapas, para concluir o seu milagre, Ele vai fazer e eu e você não vamos reclamar. Diga amém. Existem pessoas que o milagre acontece no estalar de dedos. Existem milagres que são graduais. Qual é o problema? O milagre dele não aconteceu no primeiro toque. E Jesus não despediu ele vendo o homem como árvores. Não. Jesus tocou a segunda vez. O milagre dele foi gradual, como alguns milagres da nossa vida também é gradual. Eles são gradual, eles acontecem por etapas. Elimina uma etapa, começa a segunda etapa, elimina. Mas não, tem crente que ele não abre mão da etapa que foi eliminada, já acabou, Deus já fez. Não fique remoendo o assunto, já foi. Agora a segunda etapa, e vamos para a terceira etapa, até concluir a obra de Deus. Existem crentes que estão ansiosos e perturbados até para receber a bênção de Deus. Eles não conseguem entender. Jesus olha para ele e pergunta, você está vendo alguma coisa? Lembra onde ele morava? Ele morava perto de Betsaida, onde ele convivia, em Betsaida. Quer dizer que a fé dele não era lá aquelas coisas. Sua fé, às vezes, não é lá aquelas coisas. Mas milagres gradual não tem muito a ver com fé, tem a ver com a estratégia de Deus. E a Bíblia diz assim, eu vejo os homens como árvores. Eu não estou vendo. O que será que fez aquele homem perder a visão? Também não sei. Podia ser uma enfermidade, um acidente, não sei. Eu sei que ele perdeu, ele nasceu enxergando e perdeu por algum acidente que aconteceu. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quero que você raciocine comigo uma coisa. O crente chega para Cristo e a visão dele se abre. Diga glória a Deus. Então acontece um acidente e ele perde a visão. Quantos crentes você conhece que perderam a visão? Não conseguem mais enxergar os seus pecados, suas misérias, sua humanidade, o seu lugar no reino. Não conseguem mais enxergar suas responsabilidades. É um crente que perdeu a visão. Perdeu a visão. Algo aconteceu que a visão se foi. Ele perdeu a visão. O que faz com que as pessoas percam a visão? Você já parou para pensar nisso? Eu disse as emoções. No caso de Davi foi a paixão por Batseba. No caso de Sansão, que perdeu a visão, no caso dele literalmente,
foi entender que a força dele, física, as habilidades dele, era suficiente para livrar a sua alma. A sua alma precisa de habilidades espirituais. As suas habilidades físicas não contribuem para a sua alma. Vamos lá. No caso de Caim, foi a frustração. No caso de Esaú, a inconformidade. O que fazem pessoas perder a visão? O que fez com que Pedro perdesse a visão quando Jesus coloca de uma maneira bem clara e explícita: Satanás pediu para cirandar você como trigo, mas eu roguei por ti. Senhor, eu não. O que fez com que Pedro perdesse a visão, senão a soberba? Cuidado. Você é crente, você teve os seus olhos abertos por Cristo, mas pode acontecer acidentes que você perca a visão. Pastor, o que é que eu faço? O que a igreja de Laodiceia foi recomendada a fazer? Compre de mim colírio. Compre de mim colírio para que unjas os teus olhos. Você sabe o que faz a sua visão ficar sempre nítida? Seus olhos serem lavados. Pastora, mas eu lavo o meu olho. Não, não é essa água que sai da torneira. É a água que sai do corpo. Como é que chama a água que sai do corpo? Não pelos poros, mas pelos olhos. Como? Essa daí que você disse é que lava os seus olhos para que você continue enxergando. Por isso, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você que diz, eu sou durão, esse negócio de chorar, de crente chorar. Você que não chora, você certamente terá os seus olhos doentes com catarata até chegar a um estágio de cegueira. As lágrimas lavam os nossos olhos, porque elas expressam o quebrantamento do nosso coração. E quando nós choramos, nós dobramos os nossos joelhos diante dele e ali derramamos o nosso coração, como Cristo, lá no Getsêmani, chorava diante de Deus, até que o seu suor de tanta angústia tornava gotas de sangue. O crente não chora mais. E a Bíblia diz, bem-aventurados quebrantados. Salmo 51, Davi orando no Salmo 51, fazendo a confissão dele, ele diz assim, olha, porque sacrifício para ti é um coração quebrantado e um espírito contrito. Crente não chora mais. Consequentemente, tem sido endurecido por Satanás. Vai ficando cego. Eu estou certo. O que eu faço é certo. É normal. Ele vai ficando cego, ele não vai conseguindo enxergar os perigos da vida, os ataques de Satanás, ele não vai conseguindo enxergar mais quem é ele na situação do reino. Este moço não nasceu cego, ele sabia distinguir homens de árvores. Cuidado, a religião cega. Em Cristo você sempre terá visão, mas a religião cega. Porque eu sou crente, porque eu de novo, né? Eu vou morrer falando isso. Porque eu sou crente, porque eu tenho um dom, porque eu converti faz 30, 40 anos, não interessa. Tem muita gente que vai para o inferno sendo o primeiro membro de uma igreja. E daí, qual é o problema? O que eu preciso ter e você precisa ter é a consciência que nós somos ovelhas do aprisco do Senhor Jesus e precisamos interpretar a voz dele e nos arrependermos em lágrimas, em choro, em quebrantamento e sair de Betsaida, sair do ambiente de incredulidade, do ambiente que nos deixa mal, relacionamento com pessoas que te levam para trás, que te afastam de Jesus, quebra, desfaz, anula. Nós estamos num tempo que não podemos mais fazer de conta, que não podemos mais brincar com a nossa vida espiritual. Isso é algo muito sério. O assunto mais sério da sua vida é a sua vida espiritual. E você não pode ficar com dó de uma pessoa, sem priorizar a sua alma. Sua alma é prioridade. Davi, por 2 vezes, escreve em seus salmos, ele diz assim, livra minha predileta. A alma para Davi era a predileta dele. Minha alma tem a minha predileção, todo o resto é preterido. Agora você prefere o resto e pretere a própria alma. A minha alma é predileta para mim, ele é o bem mais precioso, que eu nem mais possuo, que é do Senhor Jesus, mas é o bem mais precioso, que eu sou responsável por ela. Mais importante que família, mais importante que a vida, mais importante que tudo, a sua alma. É o bem mais precioso que você tem aí, que está vivendo. Aí você prefere dar vazão, fazer aliança com o lado de fora e negar o lado de dentro.
Sua alma. É o bem mais precioso. Sua alma. Você chegar num ponto de dizer, sai. Sai. Sai da minha vida, sai da minha mente, porque eu não vou macular o templo do Espírito Santo com esse pensamento. Sai. Você olha para um sentimento e você diz, sai. Meu coração não será maculado, porque é templo do Espírito Santo com tais sentimentos. Isso é o que você tem que fazer. Cuidar da casa que não é sua. Cuidar do lugar que não é seu. É do Espírito Santo. Sua mente, seu coração, sua alma pertence ao Senhor. Nós não podemos brincar. Betsaida brincou de fé, brincou de acreditar, brincou de receber. E aí, então, nem mesmo este cego, Jesus quis curar dentro de Betsaida. Não quis dar a Betsaida mais uma chance de crer. Você poderia dizer assim, ai, mas não assim que eu quero falar do que Jesus deveria fazer. Mas quem sabe se Jesus tivesse curado esse cego em Betsaida, quem sabe aqueles que não criam pudessem crer. Você precisa conhecer melhor Deus antes de pensar esse tipo de coisa. Deus não é bonzinho. Deus é bom. Jesus disse algo, não se fará mais milagres em ti, Betsaida. O cego veio, ele tira ele para fora de Betsaida. Nesta cidade não se fará mais nenhum milagre, porque ela não terá mais nenhuma chance para crer. Graça, eu quero a graça, isso é graça. É definição divina, é definição celestial, é compromisso, graça compromete. E Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo, Senhor, mas eu estou vendo o quê? Homens, como árvores que andam. Eu queria perguntar, você vê correto? Eu vejo, pastora. Sabe quando é que você sabe que vê correto? Quando as coisas estão caminhando e não dando volta. Quando as coisas têm uma jornada, elas têm um caminho. Você percebe que o Senhor Jesus, Ele está trabalhando gradualmente com o crescimento, trabalhando gradualmente para acontecer. Então você tem visão, do contrário está parado, está estagnado, você não consegue se nortear, você não consegue, você fica ali embasbacado em sua situação. Cegueira. Continuando, vamos lá. Versículo de número 25. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Segundo toque. Às vezes você precisa do segundo toque. Quantos segundo toques você já precisou na sua vida? Elias precisou do segundo toque, não tem problema. Milagre gradual, ou não? Não quer? Só o imediato? Não pode ser gradual? Pode ser gradual? Pode ser gradual? Amém? Pode ser gradual? E no período de o primeiro toque e o segundo toque. Antes do primeiro toque, não via nada, estava acostumado. Segundo toque, começa a ver a aberração. Do primeiro toque ao segundo toque, nesse período intermediário, começa a ver uma aberração. Árvores que andam, pelo amor de Deus, é melhor ser cego. É melhor? É melhor estar cativo, aprisionado, do que pagar o preço da libertação? É melhor ter um casamento falido e destruído do que ver as coisas vindo à tona, toda a verdade vindo à tona? Presta atenção aqui comigo. Antes do primeiro toque, o que ele via? Nada. Depois do primeiro toque, o que ele via? Coisa louca. Coisa de gente maluca. Jesus tocou em você uma vez. Você estava lá no seu emaranhado, no seu problema, estava até acostumado com aquilo. Com aquela miséria, com aquela podridão, com aquela porcaria. Jesus te toca uma vez, a sua vida vira de cabeça para baixo. Aí você começa a reclamar. Ai, está exigindo demais. Aí a aprovação é muito grande. Ai, eu não pensei que eu ia passar por isso. Ai, que situação terrível. Eu não pensei que a coisa estava tão feia do jeito que estava. Mas peraí. Você preferia continuar cego daquela maneira que você estava? Ele olha para Jesus e diz, Jesus, é o seguinte, eu não estava vendo, mas agora eu estou vendo as coisas tudo complicadas. Dê graças a Deus quando você está enxergando. As coisas estão complicadas, mas você está enxergando. E principalmente a sua posição. Deus está mostrando o que está fazendo. Para de reclamar, para de murmurar. Você diz, as coisas estão complicadas. Elas só estão complicadas porque você está vendo. Porque antes de enxergar, você estava no meio delas, afundado nelas. E você era a principal complicação. Que bom que as coisas estão complicadas.
Porque você está fora da complicação. Somente as coisas estão complicadas. Deus está mexendo nelas. Deus está as transformando. Os homens estão andando como árvores. As árvores estão andando. Se as árvores estão andando para você, diga, as árvores estão andando. Já imaginou? Ele olhava para um, aquele monte de galho. Olhava para outro, aquele monte de galho. As árvores estão andando aí na tua vida? Na minha tá, as árvores estão andando. Andando. Tem cada árvore gigantesca. Tem umas que está dando até fruto. Hã? Amém? Deixa ele trabalhar, deixa ele mexer, deixa ele fazer, deixa as coisas acontecerem, deixa as árvores andar. Está tudo de cabeça para baixo, tudo complicado, está mexendo, está remexendo, está fazendo. Ele é Deus e Ele não abre mão disso, e nem eu e nem você. Ele é Deus. Aí ele precisava do segundo toque. O segundo toque vai chegar. Nós vamos ver as coisas todas normais de novo. Você pode dizer glória a Deus junto comigo? Nós vamos ver as coisas todas normais novamente. A Bíblia diz assim: depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Como assim? Faz uma comparação do versículo 25 com o versículo 24. Essa parte, bem essa parte depois da vírgula aqui, ó. No versículo 24, existe alguma atuação do Senhor Jesus no olhar dele? No versículo 25, e o fez. O que significa isso? Pegou no queixo e direcionou o olhar dele. Para onde Jesus o fez olhar? E o fez. Pegou no pescoço dele. Estava travado. Faz assim com a cabeça, vê se dói. Pastor, dói o pescoço, então. Se eu olhasse mais, não doía. No versículo 24, a Bíblia diz que ele olhou. No versículo 25, Jesus o fez. Jesus direcionou o olhar dele. Faz assim, uma oração muito pequena agora, de Jesus, direciona o meu olhar. Tá, você está indo para sua casa agora, vamos supor que você, ou já aconteceu, tá, você vê um acidente. Ou você está viajando, acontece um acidente lá. Você vai parar o carro para ver as entranhas da pessoa para fora? Não sei se você tiver alguma psicopatia. Você faz isso? Não. Por quê? Você não quer ver. Eu não quero ver. Você fala, pelo amor de Deus, eu não quero ver. Não é isso? Você não quer ver. Por quê? Vale a pena ver? Não. O que a sua vida não vale a pena ter atenção? Diga assim, eu sou uma pessoa muito importante. E as pessoas, para terem a minha atenção, precisam estar na altura da minha importância. Então, não dê atenção a pessoas que não são importantes. Não dê atenção a assuntos que não... Pessoa lá é uma serva de Satanás, é um servo de Satanás. Não sai da sua boca, não sai do seu pensamento, não sai da sua vida, não sai... Para tudo, espera aí um pouquinho. Você é importante, você é escolhido, você é tirado do mal. Aí você vem para Cristo, existem pessoas que vão fazer parte da sua mente, seu linguajar, seu dia a dia. Pelo amor de Deus, tenha um pouco de autopreservação. Deixa o Senhor redirecionar o seu olhar. Tire os olhos de onde não merece a sua atenção. E dá uma atenção para coisas medíocres, ou medíocre. Dá uma atenção para falatório, o maledicente. Dá uma atenção para detalhes, os pequenos. Pequeno num termo pejorativo, e não num termo qualitativo da Bíblia. Dá atenção a coisas negativas, o negativo. As coisas que merecem a sua atenção devem estar à sua altura. Você pode ver. Você pode analisar. A águia come bicho morto? Não? Urubu? Sim. O que a águia faz? Ela mata. Se ela não matar, ela não come. Por quê? Porque ela sabe. Sua capacidade, seu voo, ela é predadora.
Urubu não, urubu vive de lixo. Você é águia ou urubu? Hã? Tem gente que não pode ver uma carniça que ele está em cima. Não pode ver um assunto negativo. Não pode ver uma fofoca. Não pode ver uma coisa errada. Que ele está em cima. É urubuzado, meu irmão. A águia não come nada que alguém matasse, que matou. Não. Ela tem que pegar a presa e ela tem que matar. Ela vai matar o que ela vai comer. É isso que você tem que entender. Nós somos pessoas que temos que entender os nossos valores. A nossa importância. Se você dá valor e importância para aquilo que é pequeno, você está definindo o seu tamanho, a sua pequenez. Pode ver no meio de um falatório dentro de uma igreja, quem está? Só fofoqueiro. É só fofoqueiro. Eu vou dizer uma coisa para você, ainda bem que você está sentado e você não vai cair. Existem pessoas na igreja que nunca entraram numa fofoca. Ainda bem que você está sentado, se você não tivesse... Eu poderia apontar para você. São poucos, por isso que dá para apontar. Pessoas que nunca entraram numa conversação, nunca. A conversa chegou até ele e morreu ali. Nunca. São ovelhas de quem? Do bom pastor, não são urubus. Não vive de assunto morto. Chega ali, parou ali, acabou ali. Não se estende. Por quê? Porque pessoas pequenas se envolvem com coisas pequenas. Jesus redireciona os olhos do moço. Quantas coisas pequenas hoje está amarrando você? Quantas coisas ínfimas têm trazido danos para coisas grandiosas que você poderia estar fazendo? Mas não está por quê? Porque tem uma alma pequena, um caráter pequeno, uma definição pequena. Jesus redireciona os olhos dele e diz assim, ó, é aqui que você tem que olhar para cima. Olhar para o autor e consumador da sua fé. Diga amém. A Bíblia diz assim, depois disso, versículo 25, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Diga, eu preciso ver tudo claramente. Claramente. Pastora, quando é que eu consigo enxergar as coisas claramente? Quando você consegue se enxergar. Sua visão do lado de fora vem a partir da visão do lado de dentro. Quem não se enxerga, não se vê, não vê mazela, miséria, necessidade de mudança, erros, falhas. Quem não se vê, não consegue ver nada do lado de fora. Viu tudo claramente. Tudo como deve ser. Amém? Para terminarmos, versículo 26. E mandou para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, saia de Betsaida, não entre mais ali. Não mostre, não vá mostrar que você está curado. Eles não são dignos de ver o milagre. Não entre em Betsaida. Você estava ali para quê? Para que você vai voltar ali? Para quê? Você estava ali para poder sobreviver. Você precisava das migalhas que deles vinham. Não entre em Betsaida. Jesus proibiu o moço de voltar a Betsaida. Existem alguns assuntos que você é proibido. Existem algumas situações que você é proibido. Existem algumas situações que você tem que dizer, eu não quero saber e não quero saber de quem sabe. Situações na sua vida que você tem que definir. Espera aí, me chamou, me perguntou. Eu estava lá? Não. Eu participei? Não. Então, espera aí um pouquinho. Deixa eu analisar. O que está me querendo colocar agora? A Bíblia diz em Provérbios que está cheio. A Bíblia diz em Provérbios, ela está cheia de versículos que falam sobre isso. Não entre em Betsaida, porque Betsaida é incrédula. E eu não quero que ela tenha o privilégio de te ver curado. Olha só que coisa maravilhosa. Como o juízo do reino é perfeito. Eu amo o juízo do reino de Deus. Mas Jesus, tudo bem, ela é incrédula, mas eu vou lá falar de ti. Eu vou ser um missionário. Eu vou ser uma testemunha. Os crentes assim, você não está vendo os crentes de hoje? Está vendo ou não está vendo os crentes de hoje? Jesus, eu vou lá dizer, olha, vocês magoaram o mestre. Vocês ofenderam o mestre, porque vocês não creem. E o mestre me curou. Olha, eu sou a prova viva, vocês me conheciam. Vamos crer, vamos ter fé nele. Vamos fazer um culto aqui de avivamento. Sabe que essas cabeças fracas às vezes me cansam? Essa falta de,
de determinação, de domínio. Isso cansa o crente. Você não volta em Betsaida, nem entres lá, porque eu não quero que eles possam ver você e que alguns possam crer. Eles não têm mais oportunidade e privilégio. Acabou-se. Você ainda gosta de Jesus? Gosta? Gosta? Todo mundo diz que ama Jesus, mas tem gente que não gosta de Jesus, não. Não gosta do jeito que Jesus é, não gosta do juiz, não gosta do jeito que ele faz, não gosta. Eu amo Jesus, mas eu não concordo muito, não. Hã? 26. E mandou para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Eu não quero que ninguém saiba o que foi feito em você, porque eles não terão outra chance. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você tem algumas definições dessas na sua vida? Chega, parou por aqui. Abusou, usou, abusou, tripudiou, acabou. Definição? Definições. Jesus estava definindo o ministério dele. Jesus estava definindo quem merecia ou quem não merecia. Você tem definido ou você tem dado pérola aos porcos? Cuidado, a Bíblia diz que os porcos vão pisar as pérolas e pisar em você também. Queria que você se colocasse de pé. O tema da mensagem é saia de Betsaida. Eu queria que você identificasse sua Betsaida. Seu embaraço que está sugando você, que está retirando de você sua fé, está te dando cansaço, lidar com gente ímpia. Lidar com pessoas pérfidas, lidar com pessoas medíocres. O apóstolo Paulo, com cuidado com a igreja, ele dizia que até crentes que não têm uma índole favorável, que os crentes verdadeiros não poderiam se relacionar. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Qual é a sua Betsaida? Quais são os embaraços que você tem se enfiado? Quais são as questões que você tem intrometido? Você percebe que você está perdendo a fé, que você está perdendo a alegria, que você está perdendo a credibilidade, que você está perdendo a credulidade, às vezes, em algumas pessoas boas, porque você tem se enfiado em situações negativas e permitido a contaminação. Analise a sua visão. Analise a sua ótica. Será que nessa noite você precisa de um segundo toque? Deus nos ensine a ver, nos capacite a ver as coisas do jeito que elas são. Quando eu vir o meu problema, a minha aflição, Deus, que eu possa em nome do Senhor Jesus saber qual é o meu lugar, diga para Ele. Quais são as minhas atividades? Qual deve ser o meu comportamento? Diga para o Senhor. Diga, Senhor, me dê ótica, me dê visão. Deus, que eu possa pôr definições das situações. Que eu possa determinar situações, Deus. Que eu possa dizer basta aquilo que é basta. Que eu possa sair de toda Betsaida, de toda situação de embaraço. Deus, por que eu mantenho situações? Será que eu sou refém de resultado? Será que eu tenho medo? Quantas pessoas no final de suas vidas entenderão que elas mesmas traíram o seu futuro, elas mesmas traíram sua história por medo de resultado, porque o que elas temiam acontecer, o que ela temia, o que ela deixou de fazer por temor, o que ela deixou de fazer na direção de Deus, porque tinha medo, foi aquilo que aconteceu. Deixa Deus abrir os seus olhos. Deixa Deus abrir os seus olhos. Você precisa enxergar. Você não pode ceder para Satanás, entende? Você não pode permitir que Satanás te embarace, que Satanás ficasse encausidando na sua vida. Você não pode permitir que as coisas continuem da maneira que estão. Deus trouxe você aqui para mudar a sua mente, para mudar o seu coração. Deixe o Senhor tirar você para fora da sua Betsaida. O seu milagre não acontecerá dentro da sua Betsaida. Ele
ele continuava cego? Você acha que por você estar vivo e ativo é por você sofrer o seu problema? Você acha realmente que sofrer o seu problema vai trazer algum resultado para você? Você acha que se você continuar sofrendo, continuar embaraçado, que as suas atividades, que as suas ideias, que os seus planejamentos resolverão as suas questões? Não! Você só será tragado pela sua Betsaida. Saia da sua Betsaida. Sua visão vai ser retomada. Seu milagre. Saia dos embaraços. Saia das situações. Quando você diz que você entrega tudo a Deus, isso tem que ser no literal, isso tem que ser autêntico, isso tem que ser verdadeiro. Se você não entregar, Deus não vai operar. Deixe a sua Betsaida para o juízo. Você não quer que Deus faça justiça? Você não quer que Deus faça juízo? Você não quer que Deus trabalhe? Você não quer que Deus efetua? Então saia dela. Não fique mais sofrendo. Não perca noites de sono. Não fique mais embaraçado. Não se torne uma pessoa má. Quantas pessoas dentro da sua Betsaida têm se tornado mal, azedo, calculista, frio, totalmente maligno, crentes, porque não entendem que milagres não se operam em Betsaidas. Milagres não se operam. O seu milagre não se fará na sua Betsaida. Saia dela. Chega de embaraço. Chega de achar com seus planos, suas ideias e seus movimentos. Chega de achar que o seu movimento vai mudar a situação. Deixa o Senhor fluir no milagre de dentro de você. Entrega ao Senhor aquilo que você viu que não dá conta. Entrega ao Senhor aquilo que você sabe. Fala: Deus, me dá fé de Abraão. Quando Ló chega para Abraão e diz assim: os pastores estão brigando. Abraão olhou para Ló e disse: vê o que você faz, se você quiser, dá a mão para mim. Olha, irmão, que fé é essa? Que depende só de Deus. Independente do que nós escolhesse. Abraão já tinha feito a escolha dele. Deus, você já fez a sua escolha. Você já escolheu Deus. Você optou por Deus. E Ele vai trabalhar na sua vida de uma maneira soberana, digna, absoluta. Mas em nome de Jesus Cristo, não vive mais em Betsaida. Não aceite mais as migalhas de Betsaida. Não aceite mais a maldição. Não mais. Jesus te pega pelas mãos nesta noite e tira você fora disso. E dá uma ordem para você: não volte lá. Não diga nada a eles. Eles são assunto meu. Quais são os assuntos que são de Deus? Sua família, suas situações pendentes, negócios, não são de Deus. Então aprenda a viver pela fé. Aprenda a viver pela fé. Você vai observar depois de curar que a sua dependência por Betsaida era porque você era cego e mendigo. Quando você for curado, você vai entender que não é a sua família, não é você que depende da sua família, mas é a sua família que depende de você. Você não depende dos seus negócios, mas seus negócios dependem de você. Enquanto você está Betsaida, você é cego e mendigo. Quando você é curado fora dela, você começa a descobrir que é ela que depende de você. Aquele homem que vivia pelas ruas de Betsaida, pedindo alguns trocados, pedindo um pedaço de pão amanhecido, hoje, ele era um grande milagre, ele era a grande obra, que Betsaida não era digna. Você consegue entender isso? E Jesus transforma o mendigo de Betsaida em uma grande oportunidade, em uma grande obra, que Betsaida não é digna dele. Um dia você vai entender que você só precisava de sua Betsaida, porque você era cego e mendigo. Mas quando Jesus te tira da sua Betsaida, você entende que sempre foi ela que precisou de você. Você só estava cego. Você só estava cego. Por isso mendigava. Mas quando Jesus te abre os olhos,
você é a única chance que a sua mente saia da terra. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Diga comigo, meu Senhor Jesus, eu consigo ouvir que é a minha mente saia, que precisa de mim, e não o inverso. Eu entendo que quando eu preciso da minha mente saia, é porque eu estou cego. Por isso eu lhe digo, então eu te peço, eu quero ser tirado